pessoal, beleza? Valor na área aqui. E vamos para começar nosso desenvolvimento aqui, né? Então no vídeo anterior a gente fez todo o setup, planejamos aí o nosso projeto, colocamos as dependências iniciais e agora a gente vai começar a realmente codar ali o nosso primeiro endpoint, ali, nosso get users, como que a gente faz esse setupzinho, né? Esse começo de desenvolvimento, né? O setup a gente já fez, agora vamos para o começo. Então vamos lá. Vocês já estão vendo meu IntelliJ. Então, o que a gente, né, foi gerado no último vídeo foi aqui a nossa base do projeto, né? E eu já adicionei algumas coisas aqui para a gente conversar. Então, static templates são files que a gente não vai precisar utilizar, então a gente pode deletar eles, tá bom? Ele já veio com application properties. Normalmente o que eu tenho visto nos times, em todos que eu atuei também, a gente altera essa file de properties para YAML para uma maior facilidade na hora de ler o arquivo, né? Então a gente faz essa alteração e aqui vocês podem ver que eu tenho tanto um application.yaml quanto um application-dev YAML. Então a gente faz esse tipo de separação de arquivos de configuração aqui. São arquivos onde vão ficar setados as conexões com o nosso banco de dados, variáveis ali da nossa aplicação, enfim. A gente vai estar dando uma olhada. E a gente consegue separar nessas files o que é de produção, por exemplo, ficaria em application YAML, e o que é de desenvolvimento, de ambientes de desenvolvimento, ficariam, por exemplo, no application-dev. Então a gente faz essa separação para ficar mais fácil na hora de testar e na hora que subir para produção mesmo o nosso projeto. Então a gente vai estar fazendo aqui também. Lembra que a gente, né, colocou o Flyway como dependência, né? Eu tinha comentado, eu expliquei um pouquinho sobre o que é o Flyway, né? Então aqui, ó, quando a gente gerou nosso projeto, ele já vem com essa file dentro de resources aqui, um db.migration. E aqui vocês vão ver que eu já adicionei um arquivo .sql. Lembrando que a gente está usando Postgres nesse projeto, né? Então aqui eu já coloquei uma query SQL aqui, create table, se não existir, users, com os campos bem simples mesmo, um UUID aqui, que vai ser nossa chave primária, tá? O identificador único, né? O nome da pessoa, limitado a 50 caracteres, único. Se bem que nesse caso o nome pode ser repetido, né? Então a gente vai tirar esse cara aqui. Então um nome de até 50 caracteres não nulo. A idade da pessoa pode ser nula ou não, a pessoa pode querer ou não escrever idade. A última vez que foi atualizado esse dado na tabela e quando ele foi criado, beleza? Então é uma query bem simplesinha, só para a título de teste mesmo aqui. Mas caso você quisesse adicionar mais colunas aqui na sua tabela, era nesse arquivinho aqui primeiro que a gente criaria. E a nomenclatura nele que a gente usa é v1.0, underline, underline, e uma descrição separado por underline, .sql. Beleza? Então aqui fechou. E esses arquivos também vão estar no link aqui embaixo. Vocês conseguem copiá-los facilmente do meu GitHub aqui para jogar no projeto de vocês. E, como eu falei, né, a gente vai estar utilizando Postgres. E, como a gente está fazendo esses testes tudo localmente e tudo mais, a gente vai estar utilizando Docker Compose. Então a gente vai subir uma imagem local, né, vai rodar um container de Postgres local na nossa máquina, para poder ter esse banco de dados, para a gente poder brincar aqui, fazer as conexões e tudo que for preciso aqui dentro do projeto. Então, basicamente, dentro do Docker Compose aqui tem a versão do Postgres, aqui, né, a imagem e a versão, o nosso DB, né, o nosso database chamado users, o nosso user que é admin, nossa password que é root, e a porta que ele vai estar exposto. Beleza. Aqui tranquilo. E como eu falei, né, nosso arquivinho de application aqui que ficam as configurações, no nosso caso, nosso application dev, ele vai estar com as configurações de a conexão com a base de dados, né? Então o nosso Postgres, que vai estar localhost, né, tá rodando na nossa máquina, a porta dele e o nosso database, o username e a password dele aqui, e estamos também dando enable aqui no Flyway. Isso daqui já é default, mas só para garantir mesmo. Beleza? Então esses arquivos vocês conseguem copiar tudo da minha branch, vai estar aqui no link da descrição. Então beleza, acho que a gente está pronto para começar
a codificar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma package nova. E essa package vai ser a repository. E também a gente vai criar uma package de model. Beleza? Daí, dentro de model, a gente vai criar outra package que vai chamar entity. E aqui a gente vai criar uma classe Java. Como a gente está criando, né, uma lógica baseada em usuários, então eu vou criar um modelo de usuários que esse modelo vai ser uma representação das minhas colunas na minha tabela usuário para o Java. Então a gente vai criar aqui um user entity, uma entidade aqui. E beleza, mas agora como que o Spring sabe que isso é uma entidade, né? Eu tenho que falar para ele. Como que a gente fala? A gente usa uma notação que é @entity e também o @table para eu falar de qual tabela esse cara está se referindo, que é a tabela users. Agora eu também tenho que falar como que está descrita minhas colunas, né? Então o que a gente tem? A gente sabe que tem um UUID, a gente sabe que tem um name, a gente sabe que tem uma idade, a gente sabe que tem quando ele foi criado e quando ele foi atualizado pela última vez. Então vamos por aqui. You created at, beleza. Só que só com isso não basta, eu tenho que falar para o Spring, isso daqui é uma variável Java. Então eu tenho que ligar essa variável com a minha coluna. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente aqui anotar com @colo e passar o nome que essa variável vai estar apontando para a minha coluna. Então a minha variável string aqui name está apontando para a coluna name lá na minha base. Então a gente vai fazer isso aqui para todos. Então aqui vai ser age, aqui vai ser updated at, lembrando que na base é com underline a separação, created at, beleza? E aqui, essa daqui, o UUID, né, a gente sabe que é a nossa chave primária. Então aqui também a gente precisa falar para o Spring, ó, esse cara aqui é minha chave primária. Então a gente anota ele com @id. Só que no nosso caso aqui também, uma outra coisa que eu quero é que nós, dentro do código, eu não quero ter essa responsabilidade e eu também não quero que o usuário tenha essa responsabilidade de gerar esse ID. Eu gostaria que o Spring aqui fizesse para mim automaticamente. E a gente pode usar uma anotaçãozinha aqui, ó, que é esses caras aqui que eu já tinha copiado. Deixa eu importar aqui as classes, beleza. Então aqui ele vai gerar para a gente o UUID usando essa estratégia aqui do Hibernate. Então a gente não precisa se preocupar em passar um valor para esse ID que o próprio Spring aqui, o próprio Hibernate vai estar gerando para a gente e salvando na tabela. Beleza, um outro ponto aqui que a gente precisa tomar cuidado, né, que é legal, a gente colocar uma anotação aqui que esse local date time, muitas vezes o formato é meio americano, às vezes fica um pouco difícil para o usuário entender, pelo menos. Então a gente consegue usar uma outra anotação aqui, bem legal, que é esse cara aqui, ó, JSON format, certo? O que esse cara faz? Ele basicamente eu vou formatar, né, esse meu local date time no formato de string aqui, seguindo esse padrão. Então dia barra mês barra ano, hora, minuto, segundo, que já é um horário que a gente está mais familiarizado, provavelmente o usuário também está. Então é legal da gente se atentar a esses detalhes que fazem a diferença no nosso programa. E a última coisa que está faltando aqui é criar o nosso construtor, nossos getters, nossos setters. Como a gente está utilizando o Lombok aqui, né, de dependência, então a gente pode simplesmente anotar nossa classe com @allargs. Isso daqui ele cria um construtor para a gente com todos os campos. No args ele cria um construtor vazio para a gente. Eu vou criar aqui um builder também, @builder, que mais pra frente a gente vai ver, mas é uma forma da gente instanciar nosso user entity
de uma forma mais fácil de entender ali, de setar os campos. Mais pra frente a gente vai dar uma olhada nisso. E a gente pode setar aqui também com @data. Dentro desse @data do Lombok tem os getters, os setters, equals hashcode. Muita gente não gosta de usar. Normalmente a galera gosta de usar só diretamente o getter, se precisa o setter. Mas como o nosso programa aqui é bem simples, eu sei que a gente não vai ter nenhum problema, então a gente pode usar direto esse cara aqui. Então ficou essas anotações para a nossa classe de entidade aqui de user. Então temos nosso ID, coluna UUID aqui, gerando o valor para a gente automaticamente, name, age, quando foi atualizado e quando foi criado. Beleza, então terminamos a nossa entity aqui, posso fechar. E agora a gente vai voltar na repository e vamos criar aqui o nosso user repository. E esse cara vai ser uma interface. Essa interface ela vai estender o nosso JPA repository. E esse JPA repository espera dois argumentos aqui que a gente passe. O primeiro argumento é sempre a classe, que é a abstração da nossa base de dados, né? Então no nosso caso é user entity, que é o que a gente desenhou aqui apontando, né? Fazendo a simulação para nossas colunas da base lá de users. E o segundo argumento é o tipo da nossa primary key. Então o tipo da nossa primary key é varchar, logo aqui no Spring seria string. Então perfeito, e eu preciso falar para o Spring que essa é a minha classe de repository. Então a partir desse momento a gente criou a nossa repository, que é uma interface aqui que eu chamei de user repository, estendendo a JPA. Por que a gente faz isso daqui? Quando eu estendo a JPA, se eu entrar aqui nela, vocês podem ver que a gente tem vários métodos que a gente já pode estar usando. Então deleted, find, então a JPA ela estende outro cara, mais outros caras. E se a gente for entrando, a gente vai ter vários métodos já prontos para uso para a gente. Então a gente só vai utilizar esses métodos que já estão prontos, que serão suficientes para a gente. Caso a gente precise criar uma query específica, alguma coisa diferenciada mais para o nosso negócio aqui, a gente tem a liberdade aqui de criar alguma coisa como find by alguma coisa. Esse cara precisa receber um ID, por exemplo. Eu posso fazer esse tipo de coisa aqui, mas no nosso caso, por hora não vamos precisar de nada, só essa linha aqui é o suficiente. Então vamos tentar só subir nossa aplicação aqui para ver se vai dar tudo certo. Ah, tá bom, beleza, faltou um ponto mesmo. Eu vou abrir aqui o meu Docker. Vou colocar ele para rodar, que a gente tem que subir a nossa imagem. Então, ó, eu tentei subir, a minha imagem não estava pronta, então ele não vai conseguir mesmo. E um outro ponto, né, como a gente está utilizando aqui o application dev, né, e as configurações estão aqui, uma coisa que eu tenho que me atentar é aqui, ó, eu venho aqui em cima onde está minha aplicação já, eu dou um edit configurations, e aqui em environment variables eu vou passar dev, não, minto, aqui não. Na verdade a gente tem que colocar aqui, ó, add VM options, daí eu vou colocar Spring Profiles Active igual def. Agora sim. Dá um apply, ok. O meu Docker já subiu. Agora a gente vai rodar esse cara. Então, deixa eu só pegar aqui, ó, já direto. Então, ó, aqui dá um zoomzinho para ficar melhor. Então eu estou dentro do meu projeto, a gente vai dentro de resources, na verdade source, main resources, docker compose. Então aqui está meu docker compose, então eu vou rodar esse cara, então eu vou dar um docker compose up -d. Para ele rodar em background a gente usa esse -d, né, que vai rodar no daemon. Então, ó, ele já pegou o volume, recriou esse cara aqui. Eu tinha já um banco anteriormente que chamava DB Product, agora ele chama DB Users.
Startou, eu posso dar um Docker PS aqui para ver se ele está rodando, ó. Aparentemente está tudo certo. Então agora a gente pode tentar rodar de novo aqui para ver se vai funcionar. Deu outro probleminha. Database users does not exist. Vamos ver. Bom, voltando aqui, na verdade era um problema com o meu container, como eu já tinha um container criado com outro DB, eu simplesmente deletei e voltei e rodei o comandinho docker compose de novo, e agora ele está rodando aqui. Então agora eu vou voltar aqui e vou colocar para iniciar a aplicação, vamos ver se vai funcionar agora. Beleza, nossa aplicação subiu, rodando na 8080. Vocês podem ver que o Flyway subiu, bonitinho. O Ricari ele conseguiu fazer a conexão com nossa base aqui. Ele já validou nossa migração com sucesso. Então o nosso current schema aqui é 1.0. Já está atualizado, então nenhuma migração foi necessária porque eu tinha subido aqui, né, para testar anteriormente. E ele executou esse meu SQL aqui. Então beleza. O nosso repository, nossa conexão com o banco já tá ok. Então agora os próximos passos a gente vai começar trabalhando na service no próximo vídeo, onde vai ter nossa regra de negócio ali, mas vai ser um negócio bem simples, que a gente só quer trazer todos os usuários da tabela. E depois no último vídeo da série a gente vai fazer a controller, que é a camada que vai receber a requisição do usuário e vai devolver essa informação. Então beleza, pessoal? Qualquer problema vocês podem deixar comentário aqui pra gente, e todos os links úteis para vocês conseguirem seguir aqui o que foi feito vão estar na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo, até lá!